Olá pessoal da turma 121, vamos continuar com o nosso conteúdo. A gente já corrigiu os exercícios, agora a gente vai para essa parte aqui, ó. Vamos aprender a calcular o seno e o cosseno no círculo. Ah, mas seno e cosseno não é no triângulo retângulo? É. Só que agora os ângulos que a gente vai tomar, lembra que eu falei que trigonometria tem muito a ver, a gente se aprofundar nessa parte dos ângulos. Agora a gente vai tomar o seno e o cosseno. Normalmente, como é que a gente faz o seno e o cosseno? A gente pega um triângulo retângulo e aqui o ângulo alfa, né? E esse ângulo alfa, obviamente, né? Ó, ele vai estar entre 0 e 90, né? Ele vai variar aqui entre 0 e 90. É isso que a gente está acostumado. Só que, na verdade, o seno, ele pode ser estendido, a definição de seno eu posso estender ela para qualquer ângulo entre 0 e 360 e maior. A gente pode estender essa noção de seno e cosseno para qualquer ângulo. E agora eu vou te mostrar como. A gente pode estender para qualquer ângulo. Ah, seno de 230 graus tem, né? Seno de qualquer ângulo. Para todos os ângulos aqui aqui é o tamanho 1, aqui vai dar no menos 1, tá? Então olha aqui, ó. Como é que a gente faz para definir o seno e o cosseno no círculo unitário, ou seja, para qualquer ângulo? Olha aqui, ó. A gente faz o seguinte, cara. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui no círculo, tá bom? Vou pegar um ponto qualquer aqui, tá? Agora sim. Tu concorda comigo que aqui eu vou ter um ângulo... Aqui eu vou ter um ângulo X. Esse ponto aqui, ó, ele vai... Tu concorda comigo que esse ponto aqui ele determina um ângulo X aqui? Só que esse ponto... Ó... Só que esse ponto, cara... Se isso aqui... Ó, se esses dois eixos forem o eixo de um sistema de coordenadas, que nem ano passado eu ensinei pra vocês das funções, lembra? Que tinha os gráficos e tal. Se isso aqui for um sistema de coordenadas, tu concorda comigo que esse ponto em cima do círculo unitário, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, por isso que eu botei aqui, ó, eixo x. Eu até vou botar maiúsculo para tu não confundir esse x com esse. São coisas distintas, tá? Aqui é x e aqui é y, tá? E esse x é só o nome do eixo, né? E aqui é o eixo dos y. E aqui eu tenho um ângulo x minúsculo. Cara, tu concorda comigo que então cada ponto do plano tem uma coordenada x aqui e tem uma coordenada y aqui? Tem uma coordenada, tá? E aqui mede 1, né? E aqui é 1. Aqui o círculo é 1. Cara, esse tamanho aqui, ó, que eu vou desenhar de roxo agora, esse tamanho aqui que eu tô desenhando de roxo, ó, esse tamanho que eu tô desenhando de roxo, cara, esse pedaço aqui, ó, ele vai ser o cosseno. Não, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir por nós mesmos. Vamos descobrir por nós mesmos, cara. Olha aqui, ó. Quem é? Eu pergunto o seguinte, eu vou te perguntar uma coisa. Quem é o cosseno? Quem é o cosseno desse ângulo X? Vamos fazer de roxo o cosseno.
Quem é o cosseno desse ângulo x, cara? Pela definição que a gente está acostumado. Não é cateto aqui, porque olha aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? As coordenadas eu tomo um ângulo de 90 graus, tanto assim quanto assim, né? Eu te pergunto quem é o cosseno desse ângulo x aqui, ó. Não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ó. Não é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, só que quanto é que mede a hipotenusa sobre 1? Portanto, o cosseno desse ângulo x determinado por esse ponto aqui, quem é o cosseno dele? É simplesmente o cateto adjacente. Que é quem? Aqui, ó, é esse pedaço. Ou seja, esse pedaço, essa coordenada x do ponto, né, a coordenada x do ponto é o cosseno de x. E a coordenada y, quem é a coordenada y dele, cara? A coordenada y, ó. A coordenada y dele é isso aqui, ó. Essa aqui é a coordenada y dele. Que é a mesma essa, né? Ó. Que é a mesma essa, né? Esse tamanho é igual a esse, obviamente. E quem é então o seno desse ângulo x? O seno desse ângulo x, cara, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa desse triângulo vale quanto? 1. Então o seno... Opa! Né? O seno desse ângulo é esse cateto oposto dividido por essa hipotenusa. É esse cateto oposto aqui, que é esse tamanho, né? Que é a coordenada y do ponto, ó. Dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, o seno do ângulo x, cara, vai ser exatamente o que? O cateto oposto, então. Tá ok? Que no caso, por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui a coordenada é aqui a coordenada x e aqui é a coordenada y. Ó. Tá? É a coordenada y do ponto, né? Esse ponto ele tem assim, ó. Tá? Esse ponto ele tem uma coordenada x0, digamos, e uma coordenada y0. Essa coordenada x0, ó. Essa coordenada x0 é o cosseno. E essa coordenada y0 é o seno. Então aqui, ó, cara. Aqui, ó. Então aqui é o seno desse ângulo x. Ó. Eu tenho esse triângulo retângulo, cateto oposto sobre hipotenusa é seno, só que a hipotenusa é 1. Então esse tamanho aqui, ó, que é o mesmo esse, e que é a coordenada y desse ponto, ó, ele tem uma coordenada x e uma y. Essa coordenada y é... Ó, aqui eu vou desenhar de roxinho ali, que nem a de baixo, ó. Essa é igual a essa é igual a essa, né? Então aqui a gente percebe o seguinte, por que que a gente usa o círculo unitário? Porque aí a hipotenusa fica 1 e o seno do ângulo já fica a coordenada y e o cosseno a coordenada x. E isso é importante porque estende a noção de seno e de cosseno agora para qualquer ângulo.
Quer ver uma coisa? Para qualquer ângulo. Vamos pegar um ângulo aqui, ó. Um outro ângulo aqui, por exemplo, ó. Ó, aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Esse aqui, ó. A gente não sabe, né? A gente só sabe seno e cosseno e tangente para ângulos entre 0 e 90, né? Que é o que eu consigo fazer cateto oposto sobre hipotenusa. Mas aqui, quem é que vai ser o seno e o cosseno desse ponto? Vai ser exatamente o seguinte, ó. Ó. Ó, deixa eu fazer. Olha aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, vai ser o seno desse ângulo. Vai ser esse tamanho aqui, a coordenada y. E a coordenada x, ó, que vem bater aqui, tá? A coordenada x que vem bater aqui, ó, ó, aqui vai ser o cosseno de x. E aqui, ó, esse pedaço, ó, esse pedaço que é igual a esse, ó, a coordenada y, aqui vai ser o seno de x. Então agora, cara, ó, agora qualquer ângulo maior que 180, menor que 180, vai ter um seno e um cosseno. Por exemplo, se eu pegar um último exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, se eu pegar um ponto aqui, vai dar qual ângulo, ó? Aqui vai vir assim, vai dar esse ângulo aqui, ó. Ó. Tá? Vai dar esse ângulo aqui, né? Qual vai ser o seno e o cosseno desse ângulo grandão aqui estranho? Bom, vai ser a mesma coisa, cara. Eu vou marcar aqui, ó. Aqui e aqui. Ó. Aqui. Aqui. Esse tamanho laranja vai ser o seno desse ângulo X aqui. E esse tamanho roxo aqui, ó, que é esse aqui, é o mesmo esse tamanho roxo aqui, ó, vai ser o cosseno desse ângulo, tá? Se eu pego esse ângulo, que ele é determinado por esse ângulo aqui, ó, ele é determinado por esse ponto, né? Daí fica essa reta e essa, né? O seno desse ângulo vai ser a coordenada y, aqui no eixo y, e o cosseno desse ângulo vai ser essa coordenada x. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Vai ser essa coordenada x, cara. E isso é uma coisa que tu tem que saber. Isso aqui tu tem que saber bem. Tá? Agora que tu entendeu conceitualmente como é que é a coisa, agora vamos fazer uns exemplos. Agora eu quero fazer contigo alguns exemplos. Tá? Baseado naqueles ângulos que a gente viu aquela hora naquele circulão. Lembra? No período passado. Baseado naqueles que a gente viu no circulão. Tá, então vamos apagar aí.
vamos lá então. Vai ficar... Tá, vamos fazer alguns exemplos aí. Vamos fazer alguns exemplos. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos calcular. Primeiro vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer a tabela. Vamos fazer a tabela aqui no... Vamos fazer a tabela aqui juntos. Porque aí eu tendo os valores da tabela eu calculo outros. Tá? Ó, vamos fazer a tabela junto. Eu tenho 0. Eu tenho 30 graus, que é π terços. Π sexto, desculpa. Eu tenho 45 graus, que é π quartos. Eu tenho 60 graus, que é π terços. Tá? Pra tu não achar que é um símbolo de divisão, né, cara? Tá, que é π terços, ó. E tenho 90 graus, que é π meios. Eu tenho esses ângulos aqui. E aí eu vou ter o seno e o cosseno. Qual é a mãe aqui? Não, falei que eu fiz em cima do zero, não, né? Ó, aqui eu tenho seno e aqui eu tenho cosseno. A gente faz assim, ó, cara, a gente escreve 0, 1, 2, 3, 4, divide tudo por 2 e tira a raiz em cima. Então como é que fica aqui? Raiz de 0 é 0, cara, sobre 2 é 0. Raiz de 1 é 1, cara. Então isso aqui fica 1 meio. Aqui fica assim, aqui fica assim. Raiz de 4 é 2 sobre 2, 1. Então seno de 90 é 1. Tá? Eu já vou te mostrar por quê. Melhor, né? O cosseno é a gente escrever isso aqui de trás para frente. Então bota o 1 aqui. Aqui o raiz de 3 sobre 2. Aqui o raiz de 2 sobre 2. Aqui o 1 meio. E aqui o 0. Tá? Então aqui a gente tem a nossa tabelinha de ângulos. Depois vai ter a tangente também. A tangente é tu dividir um pelo outro, né? Ó, então tá aqui a nossa tabelinha. A tangente depois vai ser tu dividir um pelo outro. Tá aí a nossa tabela, cara. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu quero calcular o seno de 120 graus, cara. Que é o seno de 2 π terços. Eu tenho 0, 30, 45, 60 e 90 aqui na minha mão. Usando aquela definição de coordenadas, como é que eu faço para calcular, por exemplo, o seno de 120, cara? O seno de 120. Olha aqui como é que tu procede. Aqui. E aqui. Tá, é mais ou menos isso aqui, cara. Então olha aqui, ó. Aqui tu desenha o eixo Y, aqui tu desenha o eixo X, tá? Aqui tu desenha o eixo X, né? Aqui tu desenha o eixo Y. Aqui é 1, né? Aqui é 0. Aqui é 1 também. Aqui é menos 1.
Aqui é menos 1, né? 1 abaixo. E aí ele quer 120 graus, cara. Só que agora é o seguinte, ó. O 120 graus tá por aqui, ó. Por quê? Como é que eu sei que tá por aqui? Porque daqui pra cá é 90. 90 para 120 é porque tem um ângulo de quanto aqui, ó. Aqui eu sei que é 90. 120, cara, é eu andar mais 30 pra cá, né? Tu concorda comigo? Que 120 é eu andar 90 mais 30. Não é isso? Já que o 120 tá aqui, o seno de 120, ó. O seno de 120, ó. Esse aqui. Então, já que o seno é a coordenada y do ponto, esse aqui é o seno de 120 graus. Ou de 2π, né? E aqui, ó. Ó, eu desenho, né, esse igual a esse. Agora esse roxo, ó. Esse roxo. Esse roxo aqui é o cosseno do 120, que é 2π, ó. 2π. Então eu tendo ponto, é só calcular a coordenada x, a coordenada y, eu vou ter o seno e o cosseno. Só que como é que eu descubro o tamanho desse seno e o tamanho desse seno e o tamanho desse cosseno, cara? Tá? Como é que eu descubro o tamanho desse seno, ó, o tamanho desse, eu sei o do de 30, seno e cosseno de 30. Mas tendo esses na mão, como é que eu calculo? Olha para essa figura e como é que eu calculo o seno de 120, cara? Olhando para essa figura. Como é que eu calculo o seno de 120? Ou seja, esse tamanho aqui e esse aqui. Tu percebe? Aqui é 1, né? Aqui, por favor, aqui é 1. Tu percebe que em relação a esse 30 aqui, ó, tu concorda comigo? Tu concorda comigo que em relação a esse 30 graus aqui, ó, esse pedaço é o cateto, aqui é 90 graus, né, obviamente. Aqui é 90 graus, né? Tu concorda comigo que esse aqui é o cateto adjacente do 30? É o cateto adjacente do 30, o oposto é esse aqui, né? O que se opõe é esse aqui, ó. O que tá de frente pro ângulo é esse aqui. Então esse aqui é o adjacente. Então o que eu posso dizer aqui, cara? Então o que eu posso dizer é o seguinte, ó, que cosseno de 30 graus, que o cosseno desse 30, ó, que é esse pedaço sobre a hipotenusa que é 1, o que eu posso dizer aqui? Que o cosseno de 30, desse 30 quem é? É o cateto adjacente, que é o seno que eu quero, é o seno de 120, dividido pela hipotenusa, que é quanto? 1. Ou seja, o seno de 120 que eu quero é igual ao cosseno de 30. Ó, resumo da história olhando para cá, o seno de 120 que eu quero, ele é, na verdade, ele é o cosseno desse 30 graus aqui, ó. E cosseno de 30 eu conheço. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, ou seja, o seno de 120, ó, e aqui percebe, ó, outro detalhe importantíssimo. Aqui tá positivo, né? Não tá aqui para baixo, né? Tá positivo aqui. Então é positivo também. Tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Olha aí. Então fazendo essa jogadinha aqui no triângulo, né? Eu não sei, o de 120 eu não sei.
Mas o de 30 eu sei. Cosseno de 30 é esse cara aqui, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, o seno que eu quero, na verdade, é o cosseno de 30. E esse eu tenho na mão. E é positivo. Tá no lado positivo. Ó, tá pra cima do zero, é o positivo. Agora vamos calcular o cosseno. Ó. O cosseno, que é esse pedaço aqui, ó. O cosseno de 2π, né? O cosseno de 2π é esse pedaço aqui. Só que em relação ao 30, ele é o cateto oposto, né? Então, na verdade, o que vai acontecer? Eu sei que o seno, ó, eu sei que o seno de 30 graus, ó, o que é? É o cateto oposto ao 30. Quem é o cateto oposto ao 30? É esse aqui, ó. É o cosseno de 2π. Esse é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, o cosseno que eu quero, o cosseno de 2π, ele na verdade é igual a quem? Ele é igual ao seno de 30, que é quanto? 1/2. Só que aqui tem um detalhe, ó. Eu vou botar 1/2 aqui. Só que aqui tem um detalhe. Aqui na coordenada, que é o que me interessa, é a coordenada. Tá positivo ou negativo? Aqui tá pro lado, ó, tá pro lado negativo, cara. Ó, então na verdade, o seno de 30, ele é menos o cosseno de raiz de 3 sobre o cosseno de 2π. Então na verdade aqui, ó, aqui tá no lado negativo a coordenada, ó. Então, né, tá para trás do zero. Então aqui na verdade o cosseno é menos 1/2, cara. E agora sim eu posso... E agora eu posso fazer isso, tá? Deixa eu fazer uma outra contigo aqui, cara. Deixa eu fazer uma outra contigo. Uhum. Vamos calcular agora. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, ó. Eu quero saber o seno de 225 graus, cara. Que é igual ao seno de quantos π-quartos? 2, 4, 5 π-quartos. Como é que eu faço essa agora aqui, ó? Fiz essa aqui primeiro. Agora eu vou fazer essa. Como é que eu faço? Eu vou usar o mesmo círculo, tá? Então tu copia direitinho aí, tu faz outro círculo no teu caderno, só que eu vou usar aqui, ó. Tá, eu vou usar aqui agora. Eu até vou fazer o seguinte, para não ter confusão, cara. Para não termos confusão, eu vou apagar aqui, tá? Tu copia aqui direitinho e aí aqui tu faz todo um desenho novo, que é o que eu vou fazer ali agora, né? Só não quero perder esse círculo. Então aqui eu vou apagar, ó, para tu não te confundir, achar que eu tô fazendo, ó. Aqui, ó, vou apagar isso aqui. Pronto. Vou apagar aqui, então aqui é o eixo Y. Aí. Tá? Agora eu quero calcular o seno de 225 graus, cara. 225 graus é eu andar 45, 45 é 5 π-quartos, então π-quartos é 45. Vou andar aqui 45, mais 45, mais 45 aqui no meio.
mais 45 e mais 45 aqui, ó. Ó. Aqui raio 1, obviamente. Sempre raio 1. Sempre raio 1. Então é esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de 225 graus. Tá? Só que na realidade... Aqui raio 1. Só que na realidade o que é 225? É 180 mais quanto aqui? Mais 40 aí? É 180 mais 45 aqui. Tu sempre tem que ver esse restinho que sobra no outro quadrante. Tá? É esse que é o segredo para tu conseguir calcular. Esse é o segredo para tu conseguir calcular. Esse 225, eu andei 180 aqui mais 45. E agora com esse 45 graus na mão aqui, ó, eu vou formar os triângulos para fazer as contas. Olha aqui, ó, para mim. Olha aqui para mim, ó. Ó. Esse tamanho aqui, ó, agora eu cheguei nesse ponto aqui, né? Então agora esse aqui roxo, ó, que é a coordenada x desse ponto, ó, é a coordenada x dele. Isso aqui é o cosseno de 225. E essa coordenada y aqui, ó, essa coordenada y aqui, que é o tamanho, que é esse laranja aqui, esse aqui é o seno de 225 graus, que é 5π, né? Então eu preciso saber esse tamanho e esse. E para isso eu vou aplicar a geometria, né? Eu vou aplicar mesmo a trigonometria no triângulo retângulo, né? Que é uma parte da geometria. É isso aí que eu vou fazer, cara. Tá? É isso aí que eu vou fazer. Então olha aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo de 45 graus, cara. Tá? Então olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha para esse ângulo de 45. Eu quero saber, olha aqui, eu vou calcular o cosseno primeiro. Cosseno de 45 graus, o que que dá? O cosseno de 45 graus é o cateto adjacente, olha para esse triângulo aqui. É o cateto adjacente, tá? Que é cosseno de... Quem é o cateto adjacente aqui? Cosseno de 225 graus dividido pela hipotenusa, que é quanto? 1. Ou seja, o cosseno que eu quero, ó, o cosseno de 225 graus, que é o que eu quero, na verdade, ele é o cosseno de 45. Isso sobre 1 é ele mesmo, né? É o cosseno de 45, que é quanto? Desculpa. É raiz de 2 sobre 2. Só que agora tem um detalhe. Olha para o que me interessa é a coordenada, né? Isso aqui está no lado negativo ou positivo do eixo x. Isso aqui está no lado de negativo, cara. Negativo. Então a coordenada aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Lembra, o que me interessa é a coordenada, cara. É a coordenada, aqui tá a coordenada x negativa. Então, o cosseno de 225, ele é o cosseno de 45 com o sinal de menos na frente, né, cara? É menos o cosseno de 45 ali. A gente só usa a trigonometria básica ali no triângulo retângulo para estabelecer essa relação entre o cosseno que eu conheço e o que eu não conheço.
para poder achar. Ó. Agora eu vou calcular o seno do ângulo que eu sei, que é o 45. Então, seno de 45... O que é o seno de 45? É o cateto oposto ao 45, ó. Mas quem é esse cateto oposto? É o seno de 225 dividido, cara, pela hipotenusa. Mas a hipotenusa vale 1. Ou seja, o seno que eu quero na verdade, o que ele é? Na verdade, o seno de 225 que eu quero, na verdade, ele é o seno de 45, que é quanto? Que é raiz de 2 sobre 2, tá? Só que assim, ó, esse seno, ele tá para baixo ou para cima do eixo Y? Desculpa, ele tá para cima ou tá para baixo do eixo X aqui, ó, que é o que divide no meio? Ele tá para baixo, né? Ó, tu tem que te ligar que é a coordenada, cara. Então, na verdade, esse seno de 225 é o seno de 45 com um sinal de menos, né? Ó, é menos, né? É menos o seno. Então aqui tem que ir um sinal de menos também. Agora tá certo. Ó. Agora tá certo. Então seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2 por causa desse 45 aqui. E assim eu posso fazer qualquer outro ângulo, cara. Eu pego o ângulo que eu conheço aqui e faço o seno e o cosseno dele. Quando eu fizer o cosseno do que eu conheço, vai aparecer o que eu desconheço, o que eu não conheço. E aí vou botar aqui e vou cuidar o sinal. Se der pra cá, coordenada positiva. Ou pra cá, coordenada positiva. Se der pra cá, coordenada negativa. E se der pra cá, pra baixo, ó, coordenada negativa também. Até chegar no -1 aqui, né? Coordenada negativa. É isso que eu tenho que cuidar. Tá bom? Eu quero saber quanto tempo de vídeo a gente tem. 37. 37, dá pra fazer mais um então. Dá pra fazer mais um então. Então, na verdade, esse seno aqui, ó, o seno de... Ó, o seno desse negócio é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também. Tá? Isso aqui também é igual ao cosseno de 225 graus, cara. Tá? Tanto o seno quanto o cosseno. E vou fazer uma última pra gente terminar. Vou fazer uma última. Vou fazer no 330 então. Vou fazer no 330. Tá? Deixa eu apagar aqui as coisas. Deixa eu apagar aqui as coisas. E aproveitar, tu já teve tempo aí de pausar, né? Ó. Deixa eu fazer o de 330 e aí vai ter vários no livro ali pra tu fazeres. Tá? Vamos supor agora que eu quero saber o seno de 330 graus, cara.
Seno de 330. Ah, já tá indo. Já tá indo a tintinha da caneta. Ah, sujei. Em vez de limpar, sujei. Vamos supor que eu queira saber o seno de 330 graus, cara. Que é, né, na verdade 11 bissextos, tá? E eu quero saber também o cosseno, né, de 11 bissextos, que é 330 graus. Tá? Como é que eu faço o seno e o cosseno desse negócio aqui, cara? 330, cara. 330. 330. O 330, tu concorda comigo que é o 360 aqui, ó, menos 30, ou seja, aqui, né, aqui é 30 graus. Se aqui, ó, aqui é 330. Esse aqui, ó, é que é o 330. Mas é o que falta 30 pra volta completa, né? É o que falta 30 pra 360. Tá? Tá, o 330 graus é esse aqui. Ou seja, determinado por esse ponto aqui. Mas então quer dizer que aqui eu tenho 30 graus. E aí eu posso, a partir desse 30, calcular as coordenadas que eu quero. Ó. Eu posso, a partir desse 30, ó, aqui vai ser o cosseno do 330, ó, o cosseno. Aqui vai ser o cosseno do 330 e aqui, ó, aqui, ó, aqui vai ser o seno. Aqui vai ser o seno, esse tamanho vai ser o seno do 330, que esse é o ponto que determina, então eu calculo a coordenada x e a coordenada y. Só que aqui eu tenho um triângulo retângulo, cara. Então, do 330 eu não sei, mas do 30 eu sei. Então eu vou calcular o seno e o cosseno de 30 e vai aparecer esses dois caras aqui no meio para resolver. Quando eu calcular esse aqui que eu sei, o de 30, nesse triângulo retângulo aqui, ó, vai aparecer o de 330 e vai aparecer o cosseno e o seno que eu desconheço. Então olha aqui, ó, vamos, ó, seno, vamos começar agora pelo seno. Seno de 30 graus, que é o que eu conheço, que é aquele que eu conheço, seno de 30 graus, cara, o que é o seno de 30 graus? É o cateto oposto dele, dividido pela hipotenusa, que é 1, né, cara? Aqui é sempre 1, o círculo é unitário. Só que esse cateto oposto desse 30 tá aqui, ó, esse cara é o seno de 330. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 1. Ou seja, o seno, isso aqui é a mesma coisa que o seno, né? Só o seno. O seno que eu quero saber, ele vai ser igual, cara. Ele vai ser igual a quem? O seno de 30, que é quanto? Que é 1/2, cara. Ó, ele é 1/2.
Só cuidando um detalhe. Aqui a coordenada laranja, ela tá no sentido positivo ou tá no sentido negativo, ó? Ela tá no sentido negativo, então na verdade aqui tem um sinal de menos, é menos o seno de 30 aqui, que é igual a esse, e aqui vai um sinal negativo, ó, cara. Nunca te esquece de conferir se aqui tá no sentido negativo ou positivo, cara. Então o seno de 330 é menos 1/2, ó, porque tá aqui para baixo, ó. É menos 1/2. Eu uso essa relação para descobrir aqui qual da tabela que eu vou usar. Mas aí eu tenho que ver o sinal. Quer ver o do cosseno agora, ó? Vamos calcular o cosseno desse 30 aqui, ó. Ó. Cosseno de 30 graus, cara. O que que é? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas o cateto adjacente é exatamente o cosseno que eu quero descobrir. Isso aqui dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, o cosseno que eu quero descobrir, ó, o cosseno que eu quero ficar sabendo que é o 330, na verdade ele é exatamente igual a quem é o cosseno de 30. Quem é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Pronto. E esse aqui, ó, esse aqui tá no sentido positivo, ó. Daqui pra lá é positivo, ó. Esse é positivo mesmo, esse tá igual mesmo. Esse não. Esse aqui, é pra cá que é negativo, né? Esse tá aqui na parte positiva mesmo. Esse tá na parte positiva, cara. Então tá aí. O seno de 330 é menos 1/2. Cosseno de 330 graus, né? Raiz de 3 sobre 2 positivo. Tá? Tá ok? Quanto tempo de vídeo a gente tem? 47. 47. Tá, então assim, ó, na próxima aula eu vou corrigir, eu vou deixar mais exercícios para vocês, tá? Vamos botar vários exercícios aí. Vou botar vários. E depois tem uma parte final que eu quero te explicar, que eu quero te mostrar disso aqui que a gente fez, desse negócio do sinal. Ah, que é positivo, que é negativo, que é... Tá, mas o negócio é o seguinte, cara. Seno é coordenada y, cosseno é coordenada x. É isso que tu tem que saber. Pega um ponto qualquer, marca o x, marca o y, acha o cosseno e o seno. Isso que tu não pode esquecer. E aí tu calculando o seno e o cosseno do que tu conhece, tu acaba descobrindo aquele que tu não conhece. E a tabela, ó, a tabela tá aqui. 0, 1, 2, 3, 4, tudo sobre 2, raiz em cima, e depois escreve de trás pra frente para descobrir o cosseno. Tá, pessoal? Então agora eu vou deixar vários exercícios para vocês, das páginas ali 28, 29 e 30. E a gente também vai corrigir esses com calma, tá? Esses aqui tu tem que saber bem direitinho, cara. Essa parte aqui tu tem que saber, tu tens de saber, né? Tu tem que saber bem direitinho. Tá, pessoal? Então vamos encerrar por aqui. Já tô até meio cansado agora. Vamos aí aguardar nosso próximo encontro. Até mais, pessoal.